Bom, a gente tem que começar do começo, né, mano? Vamos passar, né? Esse foi o post do Togashi hoje, que ele disse que o manuscrito 421 tá completo, ou seja, o capítulo 421 também tá completo. Vai lembrar que a gente parou no 410. E esse foi o grande anúncio do Togashi, né? Dando uma traduzida aí, ele disse que o número 430, que é 20 capítulos pra frente, estava completo, né? A pintura dele. E ele disse pra gente aguardar o anúncio do 420. Ou seja, aqui ele tá falando a partir do 420. O que dá a entender que é pra gente esperar o anúncio do volume, dos primeiros 10 volumes e depois dos próximos 10, que é esse que ele tá fazendo agora mesmo. Entendeu? E pra gente esperar o anúncio da revista. Então, isso aqui é importante que eu falo naquele vídeo. Por quê? Porque como ele tá falando pra gente esperar o anúncio da revista, significa que o Togashi já tem 10 volumes com a revista. Eu vou até pegar aqui depois e mostrar pra vocês, que o pessoal que acompanha, só subir essa câmera que essa câmera fica caindo, que o pessoal que acompanha o Twitter do Togashi, só mais um pouquinho, que o pessoal que fica acompanhando aqui, igual eu faço, né, mas teve uns fãs que fizeram uma tabela, eu até postei no Discord hoje. Enfim, eu coloquei eu postei no Discord hoje a respeito de como tá mais ou menos o processo criativo. Então o que acontece? 10 capítulos, eu falei volume e falei errado, 10 capítulos, quem me dera tivesse 10 volumes de Hunter x Hunter. Eu tava subindo as paredes de felicidade. 10 capítulos já estão com a Shonen Jump. E aí a gente descobriu aqui que os outros 10 estão em processo de produção. Então o que acontece? Isso aqui dá uma noção muda um pouco a noção do que eu tinha. Então a gente entende aqui que os outros 421, os outros 10 capítulos, né, que serão que vai vir depois do 420, lembrando que a gente está no 410. Então a gente já tem um volume aí, já tá no jeito. Falta só um anúncio da Shonen Jump. E a gente tem o Togashi falando sobre isso, né? A gente tem o Togashi com os outros 10, que vai ser o próximo volume. O que acontece? Isso é interessante por quê? Porque a ideia que a gente tem aqui é que a gente vai ter os 20 capítulos mesmo. 20 capítulos esse mês, ou seja, 2 volumes esse ano. Tá foda hoje, hein? A gente vai ter os 20 capítulos esse ano, ou seja, 2 volumes de Hunter x Hunter. Já tá praticamente anunciado por essa notícia do Togashi. O que acontece? Ele colocou aqui, meu dente temporário quebrou, enfim, parece que uma prótese que ele tem deu algum problema. Então parece que talvez esse afastamento do Togashi de quase mais de um mês, né? Deixa eu ver aqui, ó. 8 de abril. E ele postou hoje, dia 26, então a gente tá falando aí de bem mais de um mês, né? Um mês e meio aí, sem nada do Togashi. Então não sei se tem a ver com essa questão do dente dele. Querendo ou não, o velho já tem 60 anos também, né, mano? Qualquer coisinha com o velho, qualquer espirro meio torto, o velho já entorta. Então não adianta. Às vezes um dente pode ter atrapalhado bastante ele, mas enfim. Explicando um pouco mais ou menos como funciona pra vocês, o manuscrito ele é o capítulo em si. O que o Togashi faz? Esse 421 está pronto, ou seja, isso já é um volume pronto lá pra que vai pra Shonen Jump. Os próximos capítulos, pelo que eu entendi do processo do Togashi, que eu pesquisei todo esse tempo, ele faz a parte de roteiro, enfim, ele faz o grosso, que é o roteiro, faz os personagens, e tudo que for fundo e parte de finalização, a equipe do Togashi faz. Muita gente acha que o Togashi trabalha sozinho, não. A questão do Togashi é que ele ilustra sozinho, ou seja, o traço dos bonecos é o Togashi que faz. É o que todo mundo fala, né, que ele tinha que arrumar um ilustrador pra ele, um mangaka que faça o desenho pra ele pra isso, mas ele não faz. Então, a equipe dele só faz a parte final. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, que o pessoal sempre coloca aqui. Eu até mandei. É legal pra caralho os memes quando o Togashi posta. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Toda vez que o Togashi posta, tem um monte de meme. Mas aqui, ó, esse aqui, ó, que está na tela de vocês, deixa eu arrumar de novo. Esse aqui que está na tela de vocês mostra mais ou menos qual tá o processo do Togashi. O mano ainda fez a boa, hein? Ele traduziu até para espanhol. Tudo que está em verdinho na tela de vocês são os capítulos que já estão com a Shonen Jump. Beleza? Só todos os capítulos que estão com a Shonen Jump, ou seja, já estão com a revista. Então a gente viu aqui, ó, que o pessoal até atualizou o 421. Todos os que estão em azul está num processo quase finalizado.
Ou seja, já tá com a parte, o grosso, né, do capítulo já está finalizado. O 430, 429, 428, que é o laranja, é o que já está com a arte feita, né? Então, a arte dos personagens, só que falta os diálogos e o fundo. Beleza? E os que estão em vermelho é que não tem processo ainda, ou não tem informação, né? No caso, como o nosso mano coloca aqui. Então, o que acontece? A gente tem já em processo bem avançado até o 427. A questão é que não dá pra saber o que realmente aconteceu com o Togashi, enfim, é foda, o Togashi é foda. Mas o que a gente sabe é que o processo desses aqui estão bem adiantados, até o 427. Então o que acontece? A gente tá com um processo criativo atualmente de Hunter x Hunter dessa forma. Como funciona geralmente publicação? As publicações, elas vêm como semanais. Então, querendo ou não, vamos supor, a partir do anúncio do retorno de Hunter x Hunter, então o Togashi vai ter 10 semanas para terminar esses outros volumes. Ou seja, praticamente o dobro do tempo que ele ficou sumido aí. Entendeu? Praticamente o dobro do tempo que ele ficou sumido aí para terminar esses 10 volumes. Enquanto isso, vai estar sendo lançado semanalmente. E aí depois vem o volume, né? Lança os 10 capítulos e depois vem o volume. Então, o que acontece? A gente tem um histórico do Togashi com a revista de fazer o quê? Depois que tem os 10 capítulos na mão da revista, é importante dizer que o Togashi, ele tem um trabalho, já a forma como ele trabalha com a Shonen Jump é diferente do que a gente está acostumado. Dando um exemplo aqui, Naruto, Bleach, enfim, One Piece. O direito daquela obra é da revista. E aí, o que acontece? Meio que o mangaka trabalha pra revista. Então o Oda trabalha pra revista, até o Akira trabalhava pra Shonen Jump. E ele recebe os royalties daquilo, né? O que acontece? O Togashi, ele vende os capítulos pra revista. Entendeu? Ele vende os capítulos pra revista. Por isso que o Togashi tem esse tempo que ele quiser pra trabalhar Hunter x Hunter. Ele não tem pressão, enfim, não acontece nada com ele. Por isso é importante dizer que, tipo assim, quando ele anuncia que até pra esperar do 420 pra frente, é que significa que tá tudo certo entre ele e a Shonen Jump com 10 volumes, 10 capítulos. Ou seja, a gente tem praticamente não, a gente já tem 10 capítulos garantidos pela revista e pelo Togashi. A gente só precisa esperar um anúncio. E tá em processo pra terminar e também ser lançado esse ano mais 10, que com certeza vai terminar e com certeza vai ser lançado. Isso porque a gente já tem aí o 421 pronto. E acho que se o Togashi segurar a mão ali, com certeza ele vai... O que esse cara fez? Com certeza ele vai terminar isso aí tranquilamente. Então o que acontece? Vamos lá. A gente vai ter 20 capítulos lançados esse ano, isso é certeza. Beleza? Então, ponto 1, indiscutível. Agora, Mágico, quando vai ser esses capítulos vão ser lançados? E aí que vem a questão. Então, eu vou lançar um vídeo depois que anunciar, eu vou lançar um vídeo com tudo, recapitulando, aí quem quiser... É um vídeo bom porque, tipo assim, pra quem já leu, é bom pra dar uma refrescada na memória, entendeu? Pra você não ter que ler tudo de novo. Pessoas têm que ler toda a Guerra de Sucessão de novo. Então é bom pra dar uma refrescada na memória. Então depois que anunciar, eu vou fazer isso. Seu amiguinho, boa noite. Qual a novidade do nosso queridíssimo Hunter x Hunter? Seu amiguinho, boa noite. Seja bem-vindo, mano. A gente tá falando aqui das possibilidades do... Primeiro, né, eu falei sobre os volumes, né? Que a gente vai ter... Pelo menos 2 volumes esse ano. Pelo menos não, só vai ser os 2 volumes. Dificilmente vai passar disso. E agora eu vou falar da data. Bom, isso na tela de vocês aí tudo em japonês. Isso aí é a Jump Fest Carnival, que é um evento, né, grande da Jump, que é a Shonen Jump, que faz a maior parte das obras que a gente conhece, né? Que publica, na verdade, né? Não que faz, mas que publica a maior parte das obras que a gente conhece. E a Shonen Jump vai ter esse evento no dia 25 de julho, ou seja, daqui um mês. Daqui 2 meses. E o que acontece?
Principalmente agora, vendo esse processo criativo do Togashi, que a gente terminou o 421 agora, é muito provável, que se eles quiserem fazer um grande anúncio, né, porque isso não é necessário, eu vou falar depois, que a volta do mangá de Hunter x Hunter seja anunciado na Jump Fest, ou seja, dia 25/7. E aí começa a ser publicado a partir daí. Eu acredito muito nessa possibilidade, por quê? Porque eu acho que a Shonen Jump vai querer garantir pelo menos os 20 capítulos, ou seja, os 2 volumes. Porque eu acredito que menos que isso para a revista não nem compensa lançar. Então eu acho que é meio que um combinado entre eles ali. Então provavelmente, se eu tivesse que apostar, eu que tô acompanhando, né, o Togashi no Twitter e vendo, pelo que eu falei também anteriormente, né, questão do 421, eu acredito que provavelmente essa seja uma data bastante interessante de ser lançado, de ser anunciado, né, o retorno do mangá. Porém, entretanto, todavia, não é necessário ter uma data específica para anunciar, entendeu? Isso vai depender da estratégia da revista. Se a revista entende que isso vai ser algo estratégico, que pode impulsionar as vendas, ela pode fazer isso no evento. Caso não, ela pode anunciar antes. Mas eu acredito que, independente se ela vai querer anunciar no evento ou não, eu acredito que eles vão tentar fazer o quê? Anunciar quando já tiver pelo menos esse daqui que eu mostrei pra vocês. Cadê? Deixa eu voltar. Eu acredito que vai ser interessante eles anunciarem a partir que 425 já tiver entregue na mão deles. Ou seja, eu expliquei pro pessoal, quem chegou na live agora, o que tá em verde já tá com a revista, que é com a Shonen Jump, né? Só esperando pra ser anunciado e publicado. O que tá em azul tá num processo bem avançado. E o que tá em laranja tá num processo inicial. Beleza? Então, por ter ainda bastante coisa que tá no processo inicial, eu acredito que a revista vai esperar e o anúncio vai ser provavelmente por daqui a 2 meses. Pra gente ter garantida que a gente vai fechar meio que o ano com 20 capítulos lançados. Que é o que vai acontecer, os 20 capítulos vão acontecer, isso aí é garantido. Então, se a gente tiver que falar alguma data que eu tivesse que apostar, né, o que não dá pra ter certeza, porque como eu disse, pode ser anunciado a qualquer momento, não precisa ter um grande evento pra anunciar. Por mais que é Hunter x Hunter, se caso a revista quiser impulsionar as vendas de alguma forma, fazer um relançamento, né, um anúncio grande, provavelmente vai acontecer na Jump Carnival, que vai acontecer no dia 25 de julho. Mas acho que semanalmente a Jump tem algum evento online, na internet, enfim. Então assim, eu acredito que essa data é interessante muito mais por causa do processo do Togashi do que pelo evento em si. Eu não sei se a Jump tá pensando muito assim em fazer um grande evento a respeito do mangá, porque até porque assim, o que eles têm muito, talvez, né, já tem grandes nomes, né, que nem, por exemplo, você vê sempre atualmente tudo na cara da Shonen Jump é o Luffy, né, por causa do One Piece. Então assim, eu não sei se ela vai aguardar isso com o Hunter x Hunter. Mas que Hunter x Hunter é um anúncio grande, meio que é 20 capítulos, entendeu? Então, não sei. Agora vamos falar de algo que é até meio sem sentido falar, mas a gente tem que falar, né? Que é a respeito do anime. Muita gente me pergunta no canal do anime. Então, que a gente tá? 20 capítulos, se existir uma data de lançamento, 25/7, ou seja, daqui 2 meses, beleza? Agora, qual que é o próximo ponto que eu vou falar agora? Questão de anime. Anime. Mágico, toda vez me pergunta, toda vez que eu falo do mangá, mas e o anime? E o anime, Mágico? Vamos lá. Dá minha opinião aqui, que não tem nada de segurança nem nada, mas vou falar a minha opinião, mas eu acho que a minha opinião, nesse caso, ela é bastante certeira. O que acontece? A gente tem material suficiente para fazer um anime. Tem, do final do mangá até o momento atual, a gente tá falando do capítulo 340, atualmente a gente tá no 410. Entendeu? Então a gente tem 70 capítulos aí para adaptar. Beleza?
O que que acontece? O que que acontece? A questão disso não ser adaptado para anime, isso aí daria uma temporada dos animes igual a gente tem hoje, daria 2 temporadas de anime tranquilo. Tranquilo. De 25 episódios. Já muito anime não tem temporada de 25 episódios. Então tem conteúdo. O que que acontece? Vamos lá. Mágico, então se tem conteúdo, pode ser que anuncie um anime? Então eu tenho a notícia ruim e a notícia boa. Qual que é a notícia ruim? A notícia ruim é que muito provavelmente eles não adaptaram Hunter x Hunter porque não dá pra confiar na frequência do Togashi. Então você imagina, você tem uma produtora de anime, vamos supor que é a Madhouse, aí tem uma produtora, enfim, tem a revista que intermedia. E aí pra você fazer um anime você tem um custo que você tem que levantar, vai ter um momento onde vai passar na TV que você tem que pagar aquele espaço. Enfim, pensando nisso. Aí você tem um investimento de animação, enfim. Aqui, pra fazer uma temporada de 20 e poucos episódios, mano. De 20 e pouco episódio, você pode ter certeza que já vai milhão. Vai morrer $1.000.000 nisso aí. Mágico, 70 capítulos dá mais ou menos quanto episódio? Depende, mano. Mas na média, ó. O Exame Hunter tem 40... Dá um exemplo. O Exame Hunter tem 40 capítulos e 20 episódios. 2 capítulos por episódio, na média. Essa média serve pra todos os... Pra geralmente todos os animes, mano. Geralmente. Entendeu? Mas voltando. Então o que acontece? É um investimento muito grande de dinheiro. Pra quê? Pra você começar uma obra que você sabe que não vai terminar. E outra, muitas vezes não é... O estúdio vem e põe a grana, ele chama o anunciante, por quê? Pô, uma obra é grande, Hunter x Hunter é grande, tem apelo? Tem apelo pra caralho, é Hunter x Hunter. É uma obra que é inacabada, uma obra que não tem frequência e ainda assim vende quase, proporcionalmente, vende quase igual o Big Tree, cara. Vende mais que Bleach vendeu, vende quase igual que o Naruto vendeu, proporcionalmente. Então o que acontece, pessoal? É muito difícil você conseguir vender essa ideia de adaptação, por mais que tenha conteúdo para ser adaptado. Existe conteúdo para ser adaptado. Um dos problemas que acontece nesse tempo é que a gente não tem grandes lutas, entendeu? Não tem grandes lutas. Isso é um problema também, porque é um shonen, entendeu? Shonen precisa ter luta. E a gente não tem, a gente não chegou no momento de ter lutas no anime. Se tivesse um anime, né, no mangá, a gente não tem lutas. BFzinho, sim, verdade, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de não ter lucro, absurdo, mesmo sendo incompleto. Sim, daria lucro, BFzinho, mas ainda assim é um projeto inacabado, mano. Não é que não daria lucro. A pessoa que vai pôr grana naquilo ali não confia. Porque pra você fazer Hunter x Hunter, teria que ser um anime bom, ou seja, muito investimento, pra você ter um retorno inseguro. Entendeu? Porque o que acontece? Existe vários casos, igual a gente vê, tipo o Oda, com o One Piece, enfim. O Fullmetal é um bom exemplo disso. Que o cara tá escrevendo ali o mangá e o anime já tá acontecendo, mano. O anime tá acontecendo. Só que aí você é uma negociação de revista com um estúdio. Então são duas pessoas jurídicas. Então tem como você entrar na justiça, enfim. O Togashi não, mano. O Togashi não. O Togashi é uma pessoa, ele é o dono do direito e não tem como você negociar 100% de certeza. Porque ele pode simplesmente falar que tá com dor nas costas, que ele tem mesmo, não adianta ficar achando que isso é mentira, é verdade. E ele pode não escrever mais, mano. Entendeu? E aí já era, acabou o projeto. Então, esse é um grande problema. Só que, se caso esses 20 capítulos anuais se manter aí uns 2 anos, ou seja, esse ano e ano que vem, eu acredito que exista sim uma grande possibilidade de o Hunter x Hunter voltar. Pelo que o BFzinho falou. Hunter x Hunter é uma mina de dinheiro, mano. Hunter x Hunter dá muito dinheiro, tem muito apelo, tem muitos fãs. Então sim, existe sim uma possibilidade, caso o Togashi mantenha essa frequência, de num período aí de 3 a 5 anos a gente ter um anime. Só que a gente precisaria pelo menos aí de 40 a 60 capítulos sendo lançados aí com frequência. Entendeu? 60 capítulos não termina a Guerra de Sucessão, só pra deixar claro, não termina. A gente vai falar disso daqui a pouco, beleza? Vou até jogar aí uma enquete pra vocês. Eu acho que essa enquete é interessante.
Você prefere que HXH termine logo ou Togashi termine? Sabe Deus quando? É, crianças, eu quero ver o bagulho do Hisoka